Olá, resolvi mudar um pouco meu hiperfoco por vídeos de bizarrices japonesas e vim trazer a vocês um vídeo sobre o Brasil. Ai, cachorro! Ai, cachorro! Pois é, o Japão não é o único bizarro por aqui. Nosso queridinho país do futebol também conta com diversos mistérios que assombram muitas pessoas até hoje, por mais antigas que essas lendas sejam. Resolvi juntar aqui algumas histórias sobre pessoas misteriosas que nasceram em solo brasileiro. Talvez você já tenha ouvido falar de alguma por aqui. E se você acha que eu esqueci de alguma história bizarra, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo tudo e talvez eu passe uma parte 2. Já peço para que deixem um like e me digam se vocês gostaram da introdução do vídeo mais descontraída assim, ou uma introdução mais dark, que nem eu costumo fazer. Enfim, fique agora com as 10 pessoas mais misteriosas do Brasil. Decidi fazer a voz misteriosa. Daniel Fraga foi um influenciador digital e ativista brasileiro, conhecido por suas críticas ao governo e por defender o uso da Bitcoin. Nascido em 18 de junho de 1976, ele começou seus vídeos denunciando alguns problemas de infraestrutura do estado de São Paulo, como calçadas esburacadas ou terrenos abandonados. Em 2010, passou a aparecer mais, criticando o prefeito da cidade, Gilberto Kassab. Nada funciona, quando funciona, funciona mal. Então, o problema do lixo até hoje não foi resolvido. Desde que o Kassab assumiu, tá aí, entulho, né? A mídia cansa de denunciar e o Kassab está pensando agora em comprar entulho para resolver. Em 2012, Daniel se envolveu mais ativamente na política, ao comentar o caso do jornalista Ricardo Gama, atacado publicamente pela deputada Cidinha Campos, que fez um vídeo chamando a deputada de parasita. O que a gente tem que fazer toda vez que um político arrogante, autoritário, decidir ir contra o cidadão que está prestando, esse sim, o cidadão está prestando um verdadeiro serviço para a população, ao contrário do político que é só um parasita, temos que banir esse político da vida política, acabar com a carreira política dele e qualquer outro tipo de carreira. Isso gerou repercussão e seus vídeos críticos ao governo começaram a ser removidos do YouTube. Ele foi procurado e multado em R$40 mil, além de ser intimado pela justiça, situação que ele registrou e postou no YouTube. É só uma intimação? Ué? É só uma intimação pra você? Não, intimação, se você quiser, você joga aí, cara, eu posso ignorar. Não, você vai receber ou não vai? Não vou receber nada. Não, tudo bem. Nada. Daniel se recusou a cumprir a intimação e o juiz autorizou a abertura de sua conta bancária, onde foi encontrado apenas R$ 5,26. Ele alegou que seu dinheiro estava todo investido em Bitcoin. Nos anos seguintes ele continuou postando vídeos, mas em 2017 desapareceu das redes sociais. Em 2018, a Justiça Federal bloqueou seu passaporte, título de eleitor e carteira de habilitação. Estima-se que ele tenha mais de 23 mil Bitcoins, que, se não vendidos, valeria mais de $1 bilhão atualmente. Até hoje o paradeiro de Daniel Fraga é desconhecido e ele segue sendo uma figura enigmática na internet brasileira. Em março de 2017, Bruno Melo Silva Borges, um jovem de Rio Branco, capital do Acre, desapareceu de maneira misteriosa, ganhando destaque na mídia nacional. A polícia e a família tiveram dificuldades para encontrar pistas sobre o seu paradeiro, mas o que realmente chamou a atenção foram os vestígios deixados em seu quarto. O espaço estava todo coberto com mensagens misteriosas, que estavam no chão, nas paredes e até no teto. Muitas dessas mensagens eram codificadas e difíceis de entender. O quarto dele também tinha uma enorme estátua de um filósofo chamado Giordano Bruno, além de uma pintura de um homem ao lado de um alienígena em uma galáxia. A Polícia Civil do Acre tentou, sem sucesso, decifrar as mensagens para descobrir onde Bruno estava. Quando as imagens dos manuscritos foram divulgadas, o caso se tornou ainda mais intrigante. Bruno passou a ser chamado de Menino do Acre, e surgiram várias teorias, como a de civilizações alternativas, um possível assassinato de alguém que sabia demais, ou até contatos com alienígenas. Bruno voltou em agosto de 2017 e a Polícia Civil encerrou a investigação, alegando que ele havia desaparecido de forma voluntária. Desde então, o menino do Acre foi procurado por vários meios de comunicação, mas se recusa a explicar o motivo de seu sumiço
ou o significado das mensagens codificadas. Em uma entrevista à BBC News em 2019, ele reafirmou que não iria revelar essas informações. O Índio do Buraco é o último sobrevivente de uma etnia indígena desconhecida que foi exterminada por fazendeiros e grileiros de terra durante as décadas de 1980 e 1990, no sul de Rondônia. Em expedições realizadas na região, ele foi encontrado vivendo isolado em cabanas feitas de palha, com grandes buracos cavados no chão de cada uma delas. Esses buracos passaram a ser um dos principais indícios usados para identificar as aldeias destruídas de sua etnia. O homem, que evitava qualquer tipo de contato com os pesquisadores, cultivava alimentos como milho e mandioca, montava armadilhas para caça e coletava mel de colmeias. Apesar de todas as tentativas de contato, ele reagia com agressividade, chegando a disparar flechas contra os funcionários da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, em 2006, ferindo um deles. Desde 1997, a FUNAI enviou diversas expedições à região, mas todas falharam em estabelecer a comunicação com o indígena. Em 2007, a FUNAI decidiu adotar uma nova abordagem, criando uma área de proteção de 80 quilômetros ao redor da região onde o homem vive, monitorando sua movimentação e deixando alimentos na floresta como uma única forma de contato. A área foi demarcada exclusivamente para ele em 1998, e a FUNAI continua a respeitar sua escolha de viver isolado. Em 2022, o homem foi encontrado morto em sua área de isolamento. Não havia sinais de violência ou de pessoas nas proximidades. Um homem que passou mais de 20 anos sozinho, isolado. Um homem que perdeu toda a sua tribo por conta de fazendeiros e grileiros de terra. Um homem que sozinho sustentou os costumes de seu povo por anos. Um homem que por mais de 20 anos sempre foi vigiado, caçado, estudado e nunca entendido. Em 12 de junho de 2000, no Dia dos Namorados, Clarinha sofreu um acidente grave em Vitória, Espírito Santo, quando foi atropelada por um ônibus. Ela foi socorrida sem documentos e imediatamente entubada pelos enfermeiros. Ao ser levada para o hospital, entrou na UTI, já desacordada, e nunca mais recobrou a consciência. Em 2016, o médico responsável pelo cuidado de Clarinha, o coronel Jorge Potrates, decidiu apelidá-la de Clarinha, devido à cor de sua pele. Antes disso, ela era conhecida pelos corredores do hospital como não identificada. Potrates desenvolveu uma relação muito próxima com ela, tornando-se seu melhor amigo e demonstrando um carinho e dedicação excepcionais durante todo o tempo em que esteve sob seus cuidados. Desde o início, a Polícia Civil fez de tudo para localizar os parentes de Clarinha. O caso ganhou grande repercussão nacional, e mais de 100 famílias procuraram o órgão, mas nenhuma delas a reconheceu. Com o avanço da tecnologia e da medicina, a polícia científica realizou exames de compatibilidade, mas todos deram negativo. A busca por sua identidade continuou sem sucesso. Clarinha, no total, permaneceu em coma por 24 anos, até vir a falecer por conta de uma broncoaspiração em 14 de março de 2024. A identidade da mulher nunca foi confirmada, sua família nunca foi encontrada e sua história permanece um mistério até os dias de hoje. Na década de 1960, o Major Gilberto Zani de Mello se destacava dentro das Forças Armadas por seu interesse em fenômenos ufológicos, algo incomum entre seus colegas militares, que estavam mais preocupados com a repressão a opositores à ditadura militar. Zani, ao invés de investigar comunistas ou estudantes, focava em identificar e documentar avistamentos de objetos voadores não identificados, os OVNIs. Em
Em 19 de setembro de 1968, ele foi enviado para a cidade de Lins, no interior de São Paulo, para investigar um relato peculiar feito por Maria José Sintra, uma faxineira de 49 anos, que trabalhava em um sanatório isolado do restante da cidade. Maria Sintra contou que, na madrugada de 25 de agosto de 1968, ela viu algo estranho pela janela do seu quarto. Uma mulher encapuzada e vestindo uma capa, com apenas metade do rosto visível. Ela inicialmente pensou que fosse uma paciente do sanatório e desceu para atendê-la. No entanto, a mulher falou em uma língua incompreensível. Como a visitante estava segurando uma garrafa, Maria Sintra lhe ofereceu um pouco de água. Ela pegou a garrafa das mãos da misteriosa mulher, encheu com água e a devolveu. A mulher agradeceu com palavras estranhas, dizendo algo como embaúra, embaúra, embaúra. Em seguida, a mulher se afastou rapidamente e foi nesse momento que Maria Sintra percebeu uma grande nave em forma de disco flutuando a cerca de 1 metro do chão, no pátio do sanatório. Ela descreveu um som suave, como de pneus passando sobre cascalho, e viu a nave disparar rapidamente para o céu. Eu estava dormindo, quando eu acordei com um barulho, como que nem uma embreagem. Abri a janela, quando abri a janela, vi uma mulher lá embaixo. Peguei e disse para ela, espera um pouquinho que eu já vou aí, abrir a porta. Levantei, abri a porta, quando abri a porta tinha uma mulher com altura média, clara, e os olhos verdes, e pegou e eu dei a garrafa para ela, eu segui o bebedouro. Enchi a garrafa, tornei, enchi a garrafa, travei para ela. Ela tirou a canequinha assim, tirou a água e ainda tomou. Entreguei a garrafa para ela, falei, a água é boa. Falei, E do lado assim tinha um carro do administrador, do outro lado do médico plantão. Ainda eu disse para ela, esse aqui é o carro do administrador e esse do médico plantão. Eu não falava para mim. Seguimos o corredor, abri a porta e entreguei a garrafa para ela. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaúra, embaúra, e seguiu o caminho. Quando ela seguiu o caminho, se ela tivesse ido para o caminho certo, eu não tinha visto nada. Ela veio de pegar e ir para o caminho, ela entrou no canteiro. Quando ela entrou no canteiro, tinha um aparelho, alto dessa altura assim, ela entrou com a maior facilidade. Entrou, o mesmo barulho que fez para descer, fez para subir. Subiu, que escureceu tudo, apagou toda a luz, fiquei no escuro, ficou só aquele cartão iluminando. Daí eu gritei bastante, teve gente que ouviu, mas como é lugar de fazer internação, pensou que era internação que estava fazendo. Daí eu cheguei e fui lá no quarto do administrador que morava ali também, bati e contei para a luz o que está acontecendo. Daí eles começaram a rir, eu falei, então já teve bom, agora não está mais bom para mim, eu vou me embora, não fico mais aqui. E fiquei o dia inteiro suando e fazendo xixi, porque eu fiquei doente desse jeito, fiquei o dia inteiro. Durante sua investigação, Zani fotografou o local e constatou que havia marcas na grama, indicativas de que o objeto realmente havia estado ali. Esses casos de OVNIs, como o de Maria Sintra, foram arquivados e mantidos em segredo pela ditadura militar, mas começaram a ser liberados ao público a partir de 2007, após uma campanha da Comissão Brasileira de Ufologia, a CBU. A CBU conseguiu reunir mais de 70 mil assinaturas, pedindo acesso aos documentos secretos, e desde então os arquivos começaram a ser disponibilizados no Arquivo Nacional, somando quase 4.000 páginas de relatos, fotos e registros sobre investigações militares de OVNIs. Maria Sintra foi um dos casos mais misteriosos da ufologia brasileira. Desde a década de 70, a história de Célia de Souza desperta medo entre os moradores de Mato Grosso do Sul. Célia era uma cuidadora de crianças. Na época, casais deixavam os filhos na cidade urbana para trabalharem nas áreas rurais. As crianças passavam meses na companhia de suas babás, quase morando na mesma casa que ela. Célia morava próximo a um brejo e, devido ao som dos sapos, o nome Sapolândia foi apelidado ao local. A mulher foi acusada de ser responsável pela morte de 4 crianças que estavam sob suas responsabilidades, vítimas de espancamento, maus tratos, fome
e também é acusada de praticar rituais e magia negra com as crianças. Segundo fontes, Célia não agia sozinha. Ela tinha um parceiro chamado João Luiz, que na época tinha 20 anos de idade. Ambos foram presos em 1969. Célia foi declarada inocente e saiu da cadeia em 1971. Após sua soltura, ninguém nunca mais ouviu falar dela novamente. A mulher simplesmente sumiu do mapa sem deixar vestígios. Célia segue desaparecida até os dias de hoje. Sua história se tornou um ícone de vilania. Há décadas, a figura de Chico Taquara é uma das mais emblemáticas de São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Ele é lembrado como um velho ermitão que habitava tocas e cavernas, e sua história mistura aspectos de sabedoria, humildade e mistério. Conhecido por seu estilo de vida simples e peculiar, Chico Taquara ficou famoso principalmente pelas curas milagrosas que realizava. Moradores antigos que o conheceram afirmam que ele era capaz de realizar feitos extraordinários, como curar doenças e até mesmo se comunicar com os animais. Chico era muito respeitado pelos habitantes da cidade, especialmente por seu amor e respeito aos animais. Era comum vê-lo interagindo com os seres da natureza de maneira única. Ele chamava os pássaros com palmas e os animais se aproximavam dele com uma confiança impressionante. Era dito que ele era incapaz de maltratar qualquer ser vivo, até mesmo uma formiga. Além disso, seu comportamento simples e suas condutas rústicas destacavam-se. Um exemplo disso é que ele passava mel nos cabelos e pendurava argolas de ferro nas pontas dos fios, um gesto que alimentava ainda mais o mistério sobre sua figura. Entre os relatos mais famosos sobre Chico está a história de uma mulher em trabalho de parto que morava em uma localidade afastada e não sabia a quem recorrer pela ajuda. Ela pediu ao marido que fosse até Chico Taquara, acreditando que ele poderia ajudar. Quando o marido chegou até Chico, ele ouviu a história da esposa e, após acalmá-lo, pediu que voltasse para casa, assegurando-lhe que tudo ficaria bem. Para a surpresa do homem, ao retornar para casa, ele encontrou a esposa já sorrindo e com o bebê nos braços, apesar de ter demorado mais de 1 hora cavalgando entre a ida e volta até o curandeiro. Ela perguntou: "Você encontrou o Chico pelo caminho? Ele se foi há quase 1 hora." O marido ficou confuso, pois não entendia como isso era possível. Chico Taquara também era visto frequentemente pelas ruas do vilarejo, conduzindo rezas e murmurando coisas incompreensíveis enquanto caminhava. Em alguns momentos ele chegava a riscar um círculo no chão, e durante o tempo em que permanecia ali, os animais que o acompanhavam ficavam imóveis, como se estivessem sob algum tipo de encanto ou poder. Há também teorias que sugerem que Chico Taquara não seria apenas um homem comum, assim um ser enviado de uma civilização intraterrestre, um portal dimensional localizado em São Tomé das Letras, onde ele teria cumprido sua missão na Terra antes de retornar ao seu plano de origem. Essa teoria alimenta ainda mais o mistério sobre sua figura. Embora a história de Chico Taquara seja amplamente conhecida e admirada, nunca foram encontradas evidências concretas sobre sua vida ou morte. O fato de nunca ter sido possível confirmar sua existência ou descobrir seu fim faz com que ele continue sendo uma figura mística e inesquecível na cultura local. Uma família de São Paulo vive há 3 anos procurando uma resposta que se torna cada dia mais difícil. O que aconteceu com o filho Marco Aurélio Simon, que desapareceu na Serra da Mantiqueira, na divisa entre São Paulo e Minas? Marco Aurélio foi um pequeno escoteiro de 15 anos que foi fazer uma excursão no Pico dos Marins, junto de seus companheiros. Tudo aconteceu no município de Piquete, em São Paulo.
Era 8 de junho de 1985. Enquanto o grupo de escoteiros escalavam um pico, um dos garotos acabou machucando o joelho. O chefe do grupo então autorizou que Marco Aurélio voltasse sozinho ao acampamento, descendo o pico dos Marins e abrindo caminho na frente. Quando o grupo chegou ao acampamento, não tinha sequer sinal de que o Marco Aurélio havia pisado lá. O chefe dos escoteiros começou a procurar o garoto por todas as proximidades, mas nem rastros foram encontrados. Ele então acionou as autoridades. Para tentar encontrar Marco Aurélio, foi posicionada uma das maiores equipes de buscas já montadas no Brasil. Nenhum rastro, pegada, sangue, nada, absolutamente nada foi encontrado. É como se o garoto nunca tivesse existido ali naquela região. A revista Go Outside elegeu como um dos 10 maiores desaparecimentos do mundo, colocando o caso em terceiro lugar. Várias teorias foram levantadas para explicar o desaparecimento de Marco Aurélio. Uma delas, propostas por um delegado, sugeria o envolvimento de extraterrestres, mais uma vez, alegando que o Pico dos Marins seria uma região com poder magnético. Durante as buscas, um grupo de escoteiros perto do local onde Marco desapareceu ouviu um grito seguido por um apito vindo no matagal. Sabendo que Marco usava um apito por ser escoteiro, eles correram para o local e viram fortes luzes azuis que piscavam 3 vezes. O grupo de escoteiros tentavam gritar e apitar de volta. Nada. O caso foi aberto, fechado, reaberto, mas até hoje permanece como um dos maiores desaparecimentos já vistos na humanidade. O mistério da máscara de chumbo envolveu a morte dos técnicos de eletrônica Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, cujos corpos foram encontrados em 20 de agosto de 1966, no Morro do Vintém, perto de Niterói. Os dois estavam vestindo ternos e capas impermeáveis. O que mais chamou a atenção foram as máscaras de chumbo, usadas para proteção contra a radiação. Não havia sinais de violência nos corpos, e perto deles a polícia encontrou uma garrafa de água vazia e um pacote com 2 toalhas. Também foi encontrado um bloco de anotações com símbolos e números relacionados a válvulas eletrônicas e um bilhete com uma mensagem ambígua. O bilhete dizia: 16 horas e 30 minutos. Está local determinado. 18 horas e 30 minutos. Ingerir cápsula após efeito. Proteger metais. Aguardar sinal máscara. O que isso significa? Ninguém sabe. Isso gerou várias interpretações. A necrópsia não revelou ferimentos aparentes, descartando a hipótese de homicídio. E a decomposição dos corpos impossibilitou a análise de substâncias tóxicas ou a detecção de uma possível eletrocução. Os investigadores reconstruíram os últimos dias de Miguel e Manuel e descobriram que os dois haviam saído de suas casas em 17 de agosto, dizendo às esposas que viajariam a São Paulo para comprar material de trabalho. Chegaram em Niterói às 14 horas e 30 minutos e depois de comprar capas impermeáveis e uma garrafa de água, seguiram para o Morro do Vintém, onde foram encontrados mortos dias depois. Testemunhas próximas ao morro alegaram ter visto um objeto voador não identificado sobrevoando a área no momento em que os investigadores acreditam que os homens tenham morrido, que alimentou especulações sobre a possível ação de extraterrestres. No entanto, a teoria mais aceita foi a que de Manuel e Miguel faziam parte de uma seita religioso-científica espiritualista que envolvia a experimentação de drogas psicotrópicas. Assim, muitos acreditam que os dois morreram durante uma experiência psicodélica e deu errado. Apesar de diversas teorias e investigações policiais, o caso das máscaras de chumbo nunca foi completamente resolvido, e o macabro mistério da morte de Manuel e Miguel permanece como um dos maiores mistérios do Brasil. Em 1976, uma mulher de pele extremamente clara, cabelos loiros e olhos azuis, aproximadamente 1,60 de altura, chamada Elizabeth Kemnet Berger, chegou a Belém.
Ela se apresentou como uma suíça naturalizada inglesa que havia vivido em Paris, e o passaporte que mostrou parecia confirmar sua história. Depois de passar um tempo na capital paraense, Elizabeth se dirigiu à região de Salgado, no município de Bragança, onde manifestou interesse em comprar terras em várias ilhas da região. Sem dificuldades, ela adquiriu uma boa área na Ilha do Meio e logo começou a negociar também com outros moradores das ilhas vizinhas. Para realizar seus deslocamentos, Elizabeth utilizava o barco de João Olaya, um comerciante local que fazia transporte para as ilhas. No entanto, ela sempre se apresentava acompanhada de pessoas estranhas, loiras e mais altas, que falavam uma língua incompreensível. Quando questionada sobre a identidade dessas pessoas, Elizabeth afirmava que eram cientistas, mas ninguém sabia ao certo quem eram ou de onde vinham. Apesar da generosidade nas ofertas de compra, as transações eram rápidas e exigiam que os moradores saíssem das terras quase imediatamente, o que causava estranhamento. Com o tempo, Elizabeth se isolou ainda mais. Ela passou a viver sozinha na Ilha do Meio, onde foi vista frequentemente caminhando nua pela praia à noite. Algumas testemunhas afirmaram que, ao chegar na beira da água, ela parecia flutuar, como se não tocasse o solo. Além disso, luzes misteriosas em formato de meia-lua surgiam durante essas caminhadas noturnas. Esse comportamento, além de bizarro, passou a ser interpretado como algo sobrenatural, o que aumentou ainda mais a desconfiança sobre suas intenções. Outro fato estranho que começou a chamar a atenção foi a compra recorrente de grandes quantidades de peixes. Ou melhor, quantidades gigantes de peixes, que chegavam a 400 quilos por semana. Esse detalhe gerou especulações de que Elizabeth estivesse ajudando algum grupo de guerrilheiros, já que o Brasil nessa época vivia sob a ditadura militar e a região estava sob vigilância. Diante disso, um oficial da FAB iniciou uma investigação e foi até a ilha com um grupo de voluntários. Ao chegar à cabana de Elizabeth, eles a encontraram vazia, sem vestígios dela ou dos misteriosos companheiros, e sem qualquer sinal de atividade suspeita. O caso tomou ainda mais contornos misteriosos quando, após ser chamada para depor em Belém, Elizabeth desapareceu durante um interrogatório na delegacia. Ela pediu para usar o banheiro e, quando os policiais verificaram, ela havia sumido sem deixar rastros, embora o banheiro não tivesse janelas. Esse desaparecimento se tornou o ponto culminante do mistério, e a mulher nunca mais foi vista em território brasileiro. A identidade de Elizabeth, assim como suas intenções e o que realmente aconteceu com ela, permanece envolta em mistério, alimentando lendas e teorias que nunca foram confirmadas. Demorei muito pra gravar esse vídeo. Eu tô demorando muito pra editar, pra gravar, pra roteirizar, pra tudo. Perdão, tá bom, desculpa. Muito obrigado, galera, por todo mundo que assistiu até aqui, mano. Deixa o like, comenta, hypa o vídeo, se é que dá pra fazer isso no meu canal, né? Eu não sei. Seja membro também, não sei nem se dá pra ser membro aí, mano. Eu não sei o que dá pra fazer, faz tudo que você puder aí, mano. Por favor, ajuda o Cross aqui, mano. Tô pensando também em mudar um pouco o formato dos vídeos, mudar um pouco o tema, tipo, sair um pouco do terror e pra talvez uma comédia, sabe? Uns negocinhos mais... Não sei se vocês vão gostar, mas enfim. É isso. Muito obrigado aí pra todo mundo e falou!